A música sempre foi uma parte fundamental da expressão humana. Desde os tempos antigos, a música tem um impacto profundo em nossas culturas e sociedades. Um dos elementos-chave da música é o conceito de modos, que são essencialmente um conjunto de regras ou estruturas que governam a estrutura melódica e harmônica de uma peça. A evolução dos modos musicais é uma jornada fascinante que abrange séculos e culturas. Este ensaio mergulha no mundo dos modos musicais, traçando suas origens desde a Grécia Antiga até o período medieval. Entender os modos musicais é crucial para compreender o desenvolvimento da música ocidental. Dos cantos harmoniosos do canto gregoriano às composições complexas da Renascença, os modos desempenharam um papel fundamental na formação da paisagem sonora da música ocidental. Esta exploração dos modos musicais lançará luz sobre seu significado histórico e seu impacto duradouro na música hoje. Os antigos gregos tinham a música em alta conta, reconhecendo seu poder não apenas de entreter, mas também de educar e elevar a alma. Filósofos e matemáticos gregos viam uma conexão profunda entre a música e a matemática, acreditando que o próprio universo era governado por princípios harmoniosos. Essa crença alimentou seu interesse em entender as proporções matemáticas que sustentavam os intervalos e escalas musicais. No coração do sistema musical grego estava o tetracorde, uma unidade de 4 notas, que servia como bloco de construção para seus modos. Um tetracorde consiste em 2 intervalos, uma quarta justa, que é um intervalo fixo, e 2 outros intervalos que determinam o caráter específico do modo. Ao combinar 2 tetracordes, os gregos criaram seus modos, cada um com sua estrutura intervalar distinta e qualidade emocional percebida. Cada modo grego possuía um caráter único, que se acreditava evocar emoções específicas e influenciar o estado mental do ouvinte. Por exemplo, o modo dórico, caracterizado por sua qualidade austera e séria, era considerado promotor de coragem e disciplina. Em contraste, o modo frígio, conhecido por sua natureza apaixonada e estática, era associado ao fervor religioso e à intensidade emocional. A compreensão grega dos modos ia além de meros conceitos teóricos. Ela permeava sua cultura, influenciando vários aspectos de suas vidas. Os modos eram profundamente entrelaçados com poesia, drama e cerimônias religiosas. Diferentes modos eram associados a metros poéticos específicos, gêneros dramáticos e divindades, refletindo a visão holística dos gregos sobre a arte e seu impacto na experiência humana. À medida que o Império Romano ascendeu à proeminência, absorveu prontamente a cultura grega, incluindo suas tradições musicais. Os romanos, assim como os gregos, reconheceram o poder da música e a incorporaram em sua vida social, política e religiosa. Os teatros romanos ecoavam os sons da música e do drama de inspiração grega, e os filósofos romanos continuaram a explorar as bases teóricas estabelecidas por seus predecessores gregos. Embora os romanos tenham adotado os modos gregos, eles não os replicaram simplesmente por atacado. Em vez disso, eles os adaptaram e modificaram para se adequar às suas próprias sensibilidades estéticas. A música romana colocava menos ênfase nas proporções matemáticas rígidas que sustentavam o sistema grego, optando por uma abordagem mais pragmática que valorizava a melodia e a praticidade. Um desenvolvimento significativo durante o período romano foi a mudança de ênfase do tetracorde para a oitava como a unidade musical primária. Essa mudança teve um impacto profundo na maneira como os modos eram percebidos e utilizados. A oitava, com seu senso natural de conclusão e resolução, tornou-se a tela na qual as melodias modais eram pintadas. Apesar da abordagem prática dos romanos à música, eles não abandonaram o conceito grego de ethos. Eles continuaram a associar diferentes modos a qualidades emocionais específicas e os usaram de acordo em suas composições musicais. O legado do pensamento musical grego continuou a ressoar na cultura romana, embora de forma modificada. Com a ascensão do cristianismo, a música assumiu um significado novo e profundo.
a igreja primitiva reconheceu o poder da música para inspirar devoção, transmitir verdades teológicas e unir os fiéis na adoração comunitária. À medida que o cristianismo se espalhava pelo Império Romano, encontrava uma rica tapeçaria de tradições musicais, incluindo os modos gregos que haviam sido assimilados à cultura romana. Os pais da igreja, buscando estabelecer uma identidade musical distinta para a nascente comunidade cristã, inspiraram-se nessas tradições musicais existentes, adaptando-as às suas necessidades litúrgicas. Eles viram nos modos gregos um sistema que podia transmitir a solenidade, a reverência e as aspirações espirituais da adoração cristã. No entanto, a adoção dos modos gregos pela igreja não ocorreu sem desafios. Alguns pais da igreja expressaram preocupações sobre as associações pagãs dos modos, temendo que pudessem desviar os fiéis. Para lidar com essas preocupações, a igreja embarcou em um processo de reinterpretação e adaptação, visando imbuir os modos de simbolismo e significado cristãos. Os esforços da igreja para reconciliar os modos gregos com a teologia cristã resultaram no desenvolvimento do que hoje conhecemos como modos eclesiásticos. Esses modos, embora enraizados no sistema grego, passaram por uma transformação nas mãos de músicos e teóricos da igreja. Eles receberam novos nomes, frequentemente associados a figuras ou locais bíblicos, e suas qualidades emocionais percebidas foram reinterpretadas dentro de uma estrutura cristã. Seção 5. Modos medievais. Nascimento de um novo sistema. Com o esfacelamento do Império Romano e o amanhecer do período medieval, a Europa passou por um período de significativa transformação cultural e política. Em meio a essas mudanças, a Igreja emergiu como uma força dominante, moldando não apenas a paisagem religiosa, mas também a vida intelectual e artística da Idade Média. A música, profundamente entrelaçada com a liturgia e os rituais da Igreja, continuou a evoluir, dando origem a novas formas e estruturas teóricas. Os modos medievais, também conhecidos como modos eclesiásticos, representaram um afastamento significativo de seus predecessores gregos antigos. Embora mantivessem a estrutura básica do sistema grego, com seus intervalos característicos e padrões melódicos, eles adquiriram novos nomes, novas funções e um caráter distintamente cristão. Não mais associados a tribos ou divindades gregas específicas, os modos medievais foram renomeados em homenagem a figuras ou locais bíblicos, refletindo sua integração ao tecido do pensamento cristão. Os modos medievais não eram meramente uma continuação do sistema grego. Eles representavam uma transformação profunda, uma fusão da teoria musical antiga com a sensibilidade espiritual cristã. Eles se tornaram parte integrante da liturgia, moldando o som e o caráter do canto gregoriano, a forma dominante de música litúrgica na Igreja Ocidental por séculos. Acreditava-se que cada modo evocava uma atmosfera espiritual particular, guiando as emoções do ouvinte e aprimorando a experiência devocional. O desenvolvimento da notação musical durante o período medieval desempenhou um papel crucial na padronização e disseminação dos modos. À medida que a notação musical evoluiu de seus primórdios rudimentares para um sistema mais sofisticado, tornou-se possível registrar e transmitir melodias modais com maior precisão e consistência, garantindo que as tradições musicais da Igreja fossem preservadas e transmitidas através das gerações. Seção 6. Modos autênticos versus plagais. Dois lados da mesma moeda. O sistema modal medieval introduziu uma distinção crucial entre dois tipos de modos autênticos e plagais. Essa distinção, enraizada no conceito de extensão e ênfase melódica, enriqueceu ainda mais as possibilidades expressivas dos modos e desempenhou um papel fundamental na formação do som da música medieval. Entender a diferença entre modos autênticos e plagais é essencial para compreender as nuances da composição e análise modais. Os modos autênticos, a base do sistema modal medieval, abrangiam uma extensão de uma oitava, com a final ou tônica, como a nota central em torno da qual a melodia gravitava.
Esses modos, caracterizados por seu claro senso de tonalidade e estabilidade melódica, formaram a base para inúmeros cantos e composições litúrgicas. Suas melodias tendiam a se mover dentro da extensão de uma oitava, com excursões ocasionais acima ou abaixo da final para adicionar interesse melódico e variedade. Os modos plagais, por outro lado, eram essencialmente variações dos modos autênticos, compartilhando a mesma final, mas estendendo sua extensão uma quarta abaixo da final de seu modo autêntico correspondente. Essa extensão expandida criava um caráter melódico diferente, frequentemente descrito como mais contemplativo ou introspectivo, em comparação com a natureza mais brilhante e assertiva dos modos autênticos. As melodias plagais frequentemente enfatizavam a subfinal, a nota uma quinta abaixo da final, dando-lhes um sabor melódico distinto. A interação entre modos autênticos e plagais adicionava profundidade e riqueza à música medieval. Os compositores exploravam habilmente os caracteres contrastantes desses modos para criar narrativas musicais que transmitiam uma ampla gama de emoções e experiências espirituais. Os modos autênticos, com sua tonalidade clara e estabilidade melódica, frequentemente serviam como base para cantos e hinos, enquanto os modos plagais, com sua extensão expandida e caráter mais introspectivo, proporcionavam oportunidades para a elaboração melódica e nuance emocional. Seção 7. Características modais, revelando as qualidades únicas. Cada um dos modos medievais possuía um conjunto único de características que contribuíam para seu som e caráter emocional distintos. Essas características, enraizadas no arranjo específico de intervalos dentro do modo, influenciavam a escolha de frases melódicas, harmonias e cadências, moldando o clima geral e a expressividade de uma peça. Entender essas características modais é crucial para apreciar as sutilezas e nuances da música medieval. Uma característica fundamental que distinguia os modos era a localização dos semitons, ou meios tons, dentro da oitava. O posicionamento desses semitons criava diferentes padrões de tons e semitons, dando a cada modo seu sabor melódico único. Por exemplo, o modo dórico, com seus semitons entre o segundo e o terceiro, e o sexto e o sétimo graus, tinha um som caracteristicamente menor, frequentemente associado à solenidade e introspecção. Outra característica importante era a relação entre a final, ou tônica, e as outras notas do modo. A distância intervalar entre a final e as outras notas criava diferentes tensões e resoluções harmônicas, influenciando o caráter harmônico geral do modo. Por exemplo, o modo lídio, com seu quarto grau aumentado, tinha um som mais brilhante e consonante em comparação com o modo mixolídio, que tinha um caráter um tanto mais sombrio e modal. O conceito de cadência modal, ou a maneira como uma frase musical termina, também era crucial para definir o caráter de cada modo. Diferentes modos favoreciam diferentes fórmulas cadenciais, que ajudavam a estabelecer a finalidade ou abertura de uma frase musical. Esses padrões cadenciais, frequentemente envolvendo abordagens melódicas características da final, contribuíam para o senso geral de unidade e coerência dentro de uma composição modal. Seção 8. A influência dos modos na música medieval. Os modos medievais não eram meramente construções teóricas, eles eram entidades vivas e vibrantes que permeavam todos os aspectos da música medieval. Das melodias crescentes do canto gregoriano à polifonia intrincada do final da Idade Média, os modos forneceram a estrutura dentro da qual os compositores expressavam sua criatividade e moldavam o som de sua época. Sua influência pode ser vista nos contornos melódicos, na linguagem harmônica e nas estruturas formais de uma ampla gama de gêneros musicais medievais. O canto gregoriano, a forma quintessencial da música litúrgica medieval, exemplifica a profunda influência dos modos. Cada canto era atribuído a um modo específico, que ditava seu caráter melódico, extensão e tom emocional.
Os modos ajudavam a unificar o vasto repertório do canto gregoriano, proporcionando um senso de coerência e consistência, ao mesmo tempo em que permitiam uma ampla gama de expressão dentro de cada estrutura modal. À medida que a polifonia, ou música com múltiplas linhas melódicas independentes, emergiu e se desenvolveu durante o período medieval, os modos continuaram a desempenhar um papel crucial na formação da linguagem harmônica e da organização estrutural das composições musicais. Os compositores usavam os modos para criar consonâncias e dissonâncias harmônicas, guiando o ouvido do ouvinte e criando um senso de tensão e resolução musical. Os modos também influenciaram o desenvolvimento de formas musicais durante a Idade Média. Por exemplo, a ascensão do moteto, uma composição vocal polifônica que frequentemente combinava diferentes textos e estilos musicais, estava intimamente ligada ao sistema modal. Os compositores usavam os modos para criar seções musicais contrastantes, explorando as características únicas de cada modo e explorando seu potencial expressivo. Seção 9. Do medieval ao moderno. O legado duradouro. Os modos medievais, embora profundamente enraizados na linguagem musical da Idade Média, não desapareceram com o alvorecer do Renascimento. Em vez disso, eles continuaram a exercer sua influência, embora de maneiras sutis e transformadas, no desenvolvimento da música ocidental. Seu legado pode ser rastreado através de vários períodos musicais, do Renascimento ao Barroco, Clássico e até mesmo nos séculos XX e XXI. Durante o Renascimento, à medida que os compositores abraçavam novas possibilidades harmônicas e melódicas, o sistema modal estrito começou a perder seu domínio. No entanto, os modos continuaram a informar a composição musical, embora de maneira mais flexível e menos prescritiva. Os compositores renascentistas frequentemente tomavam emprestados elementos modais, como padrões melódicos característicos ou fórmulas cadenciais, incorporando-os em suas composições cada vez mais cromáticas e harmonicamente complexas. O período barroco testemunhou um afastamento ainda maior do sistema modal estrito, à medida que os compositores exploravam novas linguagens harmônicas e sistemas tonais. No entanto, a influência dos modos ainda pode ser discernida nas obras de mestres barrocos. Por exemplo, o uso de baixos contínuos, padrões melódicos repetitivos que frequentemente sustentavam movimentos ou seções inteiras, remonta ao conceito modal de uma estrutura melódica fixa. Mesmo nos períodos clássico e romântico, quando a tonalidade reinava suprema, ecos dos modos medievais podem ser ouvidos nas obras de compositores que buscavam evocar um senso de antiguidade, mistério ou caráter sobrenatural. O uso de escalas modais, emprestadas da música folclórica ou inspiradas nos modos medievais, adicionava um toque de exotismo ou profundidade emocional às suas composições. Seção 10. Conclusão. Um legado atemporal. A jornada dos modos musicais da Grécia Antiga ao período medieval é uma prova do poder duradouro da música e sua capacidade de transcender o tempo e as culturas. Os modos, longe de serem meros construtos teóricos, moldaram o som e o caráter da música ocidental por séculos, deixando uma marca indelével em nossa herança musical. Os antigos gregos, com sua profunda compreensão do poder da música, reconheceram a conexão inerente entre a música e o espírito humano. Eles desenvolveram um sistema sofisticado de modos, cada um com seu caráter único e potencial emocional, usando a música para educar, inspirar e elevar a alma. Os romanos, abraçando o legado grego, adaptaram e transformaram os modos para se adequarem às suas próprias sensibilidades estéticas, garantindo sua relevância contínua em uma paisagem cultural em mudança. A ascensão do cristianismo trouxe uma transformação profunda na maneira como a música era percebida e utilizada. A Igreja, reconhecendo o poder da música para inspirar devoção e transmitir verdades teológicas, abraçou os modos gregos, adaptando-os e reinterpretando-os dentro de uma estrutura cristã.
Os modos medievais, nascidos dessa fusão da teoria musical antiga com a sensibilidade espiritual cristã, tornaram-se parte integrante da liturgia, moldando o som e o caráter do canto gregoriano por séculos. Os modos medievais, com suas características distintas e possibilidades expressivas, exerceram uma influência profunda no desenvolvimento da música ocidental, moldando seus contornos melódicos, linguagem harmônica e estruturas formais. Seu legado pode ser rastreado através de vários períodos musicais, do Renascimento ao Barroco, clássico e além, demonstrando seu poder duradouro e adaptabilidade. À medida que continuamos a explorar o vasto e sempre evolutivo mundo da música, é essencial lembrar os alicerces sobre os quais nossas tradições musicais são construídas. Os modos, com sua rica história e influência duradoura, nos lembram